Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Retomar o crescimento econômico e gerar emprego e renda. Esse é o grande desafio, não somente deste governo, que iniciou seu mandato em 1º de janeiro, como de qualquer governo. Criar as condições para que as empresas possam investir e gerar mais empregos, para que as famílias possam consumir mais e que esse aumento no consumo possa gerar mais investimento e produção é o grande desafio para o novo governo e para o Congresso. Porém, no momento atual, o cenário interno e externo se mostram mais difíceis do que em períodos anteriores. Executivo e legislativo vão ter que lidar com um cenário de juros muito altos, que inibem investimentos e consumo, de inflação ainda elevada, de perspectivas ruins para a economia mundial e ainda com um enorme contingente de pessoas desempregadas em situação de insegurança alimentar. Como fazer isso? Esse é o tema do Expressão Nacional de hoje. E para conversar sobre esses assuntos, eu, Fernando Gomes, recebo os deputados Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que já ocupou os cargos de vice-líder do PT e de presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que foi vice-líder do governo anterior, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que foi vice-líder do PDT, e o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi vice-líder do PP e também vice-líder do governo anterior no Congresso. E você que nos assiste pode participar mandando sua pergunta ou comentário para o WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Senhores, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esses importantes assuntos. E eu já começo com o deputado Arlindo Quinalha. Deputado, cenário desafiador, economia ruim no mundo, no Brasil, juros altos. Quais vão ser as prioridades do governo nesse primeiro ano, que tradicionalmente é um primeiro ano em que o governo tem mais facilidade para aprovar seus projetos? Bom dia, quero cumprimentar meus pares aqui, participamos junto desse debate. Primeiro que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome e mais muitos milhões com aquilo que se chama insegurança alimentar. Não há prioridade maior do que esta. Nós estamos vendo aí a tragédia dos Yanomamis, e ali tem nome e endereço, é o garimpo ilegal, desmatamento ilegal, e, portanto, eu estou dizendo de tragédias que nós temos que corrigir imediatamente dentro daquilo que é possível. Agora, com referência ao desenvolvimento econômico, nós tivemos aí a aprovação da chamada PEC da transição. O Brasil já estava parado, não tinha dinheiro para passaporte, não tinha dinheiro para farmácia popular, ainda tem aposentadorias represadas porque não consegue pagar, enfim, é fundamental reorganizar a economia, e é o que vai ser buscado, como foi feito, por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula. Ele pegou o país com uma dívida pública de 60% do PIB e deixou com 38%. Hoje passa de 70%, se não me engano é 73%. E aí, quais são as discussões que já surgem? Reforma tributária, onde se busca corrigir através do consumo as desigualdades, não é suficiente, mas é parte. O IVA, que é cobrar, aumentar a base tributária para cobrar de todo mundo, porque tem disputa entre o que é serviço e o que é produção, tem muita gente que não quer pagar. Tem a desoneração, por exemplo, de cesta básica, enfim, eu creio, e também com a aprovação da PEC da transição, o primeiro programa que se anuncia é da retomada do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Gera emprego e, portanto, começa a gerar renda. E a outra medida que eu presumo e torço que vai ser anunciada em 1º de maio é o aumento do salário mínimo acima da inflação. É claro que tem outras medidas, então cuidado do comércio internacional, o Brasil voltar a ser um país com investimento externo, já fomos o 6º país, exatamente do governo Lula. Hoje, se formos o 13º mais ou menos, está em torno disso, já fomos a 6ª economia mundial, hoje passa do 10º lugar também, enfim.
É uma combinação de mercado interno e relações internacionais que já deu certo para o Brasil e contra fatos não argumentos. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado, deputado. Deputado Cláudio Cajado, vamos com o senhor agora. Obrigado por estar participando. Quais deveriam ser, na sua avaliação, as prioridades do governo para esse primeiro ano de mandato? Bom, dá meu bom dia a todos vocês aí, Fernando, que está aí conduzindo a entrevista, a Rino Quinalha, meu querido colega deputado, Sanderson e Mauro Benevides. Prazer estar conversando com vocês, com todos os nossos amigos aí da TV Rádio Câmara. Primeiro que para gerar emprego, para gerar renda e para trazer o desenvolvimento econômico, o presidente Lula deixou claro que também quer que ande ao lado do desenvolvimento social. Mas isso não é apenas uma vontade, isso tem que ser um objetivo e, principalmente, tem que ter a participação do Congresso nas propostas que serão enviadas e votadas pela Câmara e pelo Senado. Por que eu digo isso? Porque, apesar de termos um sistema presidencialista, sem a participação do Congresso, as coisas não vão avançar como todos desejamos que avancem. Porém, dentro de parâmetros, critérios e objetivos muito claramente definidos. Quando nós votamos ano passado a PEC da transição, nós abrimos um espaço fiscal de mais de 200 bilhões. E isso foi para que nós assegurássemos a transferência de renda do antigo Auxílio Brasil para o Bolsa Família, pudéssemos ter reajuste do salário mínimo, pudéssemos ter o reajuste dos servidores e também recursos para, como disse o deputado Quinalha, ter a volta da farmácia popular, da merenda escolar e alguns recursos que estavam sem dotação orçamentária. E por que isso acontece? Porque nós temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que ao lado do teto de gasto limita a expansão dos gastos públicos. Se nós não tivermos em mente que observar esse critério de que não se pode gastar mais do que se arrecada, nós vamos ter a vontade de fazer o Brasil crescer, a vontade de fazermos justiça social, mas vamos pagar um preço muito mais elevado. Por quê? Quando se coloca que os juros têm que baixar, aí o governo não pode pegar dinheiro no mercado. Porque se o governo tem que pegar dinheiro no mercado e o mercado acha que a expansão dos gastos públicos estão elevados e esse mercado que está emprestando dinheiro ao governo pode não receber o pagamento, é óbvio que a taxa e o risco Brasil se elevam. E isso traz inflação, isso traz desemprego e, principalmente, ataca o setor produtivo nacional. Ora, para fazermos, então, o Brasil crescer, nós temos que estar claro que precisamos investir em políticas públicas consequentes, como, por exemplo, no agronegócio, a política agrícola, a política pecuária, a política industrial, a política de retomada de investimentos públicos, fazer com que as escolas que estão aí paralisadas possam ser retomadas, as creches possam ser retomadas, programas exitosos como Minha Casa Minha Vida de construção civil tem que ser retomado. Muito bem, mas nós temos que observar que tudo tem que estar contido dentro de uma âncora fiscal que transmita ao mercado e aos investidores externos que o Brasil irá, sim, fazer uma política de crescimento econômico com desenvolvimento social, porém sem deixar de lado as premissas macroeconômicas que possibilitarão a que o Brasil cresça com responsabilidade fiscal em cima daquilo que ele arrecada. Óbvio, se nós tivermos um crescimento de 1, 2, 3 pontos percentuais em cima do PIB, isso vai trazer mais recursos, vai se pagar mais impostos e, obviamente, o governo terá o seu lastro financeiro para poder investir mais. Agora, me preocupa determinadas despesas sem estarem cobertas do ponto de vista orçamentário e financeiro, porque isso trará, como nós estamos fazendo, aumento dos gastos públicos, principalmente para os mais pobres, porque nós saímos aí de R$200 do Auxílio Brasil e do Bolsa Família para 400 e agora estamos em 600, e se o descontrole fiscal permanecer, os juros se continuarem sendo elevados, nós vamos passar para 800 e para 1.000 e sempre será muito pouco para as famílias mais necessitadas. Então, o que é que nós defendemos? Que o governo traga os programas exitosos que venham a trazer uma melhoria da qualidade de vida do nosso povo, que traga um dinamismo econômico, mas dentro de parâmetros macroeconômicos que nos permitam crescer seguramente. Darmos um voo, não de galinha, mas de pássaros como outros que
podem voar sem sobressaltos. Obrigado, deputado. O senhor falou na âncora fiscal, a gente vai falar um pouquinho dela com mais profundidade ali na frente. Deputado Mauro Benevides, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Quais são, na sua avaliação, as prioridades do governo nesse primeiro ano de mandato? Bom, é bom qualificar, primeiro cumprimentar meus colegas que são tão atuantes na Câmara dos Deputados, o deputado Arlindo Nagler, meu companheiro Cajado, o deputado Sanderson, enfim, quero abraçar todos vocês e que bom estarmos de volta aí para discutir nesses 4 anos o avanço da economia brasileira. Há algo errado no modelo econômico brasileiro. Até 1980, o Brasil, em média, crescia 6,5% ao ano do seu produto interno bruto. De 1980 a 2010, da ordem de 3%. E de 2010 a 2020, zero. Média, 0% o PIB. Então, cresce 2 menos 3, quando você tira a média de crescimento, você tem 0%. Então, tem algo errado no modelo. E agora mais, vamos dizer assim, aprofundado, porque inventaram um tal teto do gasto, que para poder diminuir a despesa corrente, cuja 85% dela é pessoal e previdência, que não foi controlado para aumentar somente pela variação da inflação. Então, quando você pega 2017, 2018, 2019, 2020, você vai lá, pessoal e previdência, ela cresce em termos reais. E como é que o governo federal está dizendo que cumpriu o teto? Porque ele vai lá no investimento, que é uma das melhores despesas que o governo tem, que é fazer investimento. Ele vai lá no investimento e corta para manter dentro daquele patamar estabelecido. O Brasil já chegou a investir 130 bilhões no ano. Para 2023, a previsão é 22. Ou seja, não existe essa história de dizer que tem controle de despesa, controle de rigor fiscal, isso é tudo conversa para a imprensa. Porque quando você desce para os números, a despesa obrigatória ela continua crescendo em termos reais, descumprindo o teto do gasto. Essa informação importante é a primeira que eu gostaria de passar nesse exato. No meu estado, como secretário da Fazenda, 12 anos, eu tenho um teto do gasto, mas para a despesa primária corrente. Eu não tenho investimento dentro do teto do gasto. O investimento tem que estar atrelado ao crescimento da receita. Mas isso é uma outra discussão quando formos fazer a âncora fiscal dentro do Congresso Nacional. Segundo ponto, no Congresso Nacional e no Brasil, só se discute despesa primária. Ninguém discute despesa financeira. Dos 5 trilhões do orçamento, você vai ter mais ou menos 2 trilhões e alguma coisa de despesa primária, e o restante, portanto, 50% do orçamento é despesa financeira. Não há uma só discussão da despesa financeira do governo federal, que é a maior parte da despesa do orçamento da União. Aliás, esse número não chega na população. É tão estranho que no Brasil só existe regra para a despesa primária. Você tem teto do gasto, emenda constitucional 95, emenda constitucional 109, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, inúmeras regras. Aí eu pergunto ao nosso telespectador, nosso assinante, enfim, quais são as regras para a despesa financeira? Nenhuma. O sistema financeiro não deixa o Congresso Nacional votar um controle e um acompanhamento. Até nos Estados Unidos, que é o país mais pujante do capitalismo mundial, é o país que é ancoradouro da poupança internacional, vai toda para lá. Pois bem, até lá nesse país, a dívida tem um limite, como proporção do PIB. Quando chega naquele limite, tem que ir lá no Congresso. Não é no ministro da Fazenda. Tem que ir lá no Congresso dizer o que é que houve, onde é que errou, por que se expandiu tanto. Lá para de pagar tudo. E não é só dívida, não. Para de pagar pessoal, os museus fecham. Mas aqui no Brasil, se a gente for falar em controle de despesa financeira, é um Deus nos acuda. Parece que o mundo vai se acabar como se isso não existisse pelo mundo inteiro. Só para caracterizar essa questão, a taxa de juros que o Banco Central fixa, o modelo que ele roda lá, chamado samba, e eu peço aos meus colegas para poder realmente a gente acompanhar essa questão,
o modelo do samba, ele é proibido de divulgar para a gente qual é a taxa de juros de equilíbrio que ele deveria fixar na Selic. Ele solta lá o 13,75 e quer que todo mundo acredite. Aqui na academia, onde eu ensino, nós temos vários modelos que dizem que a Selic tem que ser bem menor do que 13,75. Ela deveria ter aumentado de 2 para 10,78. Portanto, tem 3 pontos, 3,25 a mais, que isso dá mais de 100 bilhões na dívida pública ano, mas isso é proibido de discutir. Eu vou pedir ao Congresso Nacional, e eu espero contar com a parceria dos meus pares, para poder forçar o Banco Central a me dizer aonde está, qual é o resultado do modelo econométrico chamado samba, que é aquele que é usado nas reuniões do Copom às quarta-feiras de 45 a 45 dias. Então, para concluir, por favor, para a gente manter o tempo equilibrado entre os participantes, por favor. O teto do gasto tem que ser revigorado, investimento tem que estar fora, taxa de juros do Banco Central tem errado de maneira fundamental, e terceiro, a reforma tributária, para poder melhorar, tornar mais simples, mais barato, para que as empresas possam, portanto, sobrar dinheiro para investimento privado. Esse é um terceiro ponto também que precisa ser discutido. Obrigado, deputado. Deputado Sanderson, seja muito bem-vindo, obrigado por estar participando. Eu faço a mesma pergunta para o senhor. Quais deveriam ser as pautas prioritárias para o governo nesse primeiro ano e nesse mandato? Bom dia a todos, bom dia, Fernando, meus amigos deputados Cajado, Chinaglia e Mauro Benevides, um abraço a todos vocês. E vocês sabem, eu fui vice-líder do governo aqui na Câmara, do governo Bolsonaro, da minha proximidade, inclusive, com o presidente Bolsonaro. Cajado foi nosso vice-líder do Congresso Nacional aqui, conversávamos muito sobre essas questões do equilíbrio fiscal. E nós adotamos, então, nesses últimos 4 anos, uma política de parcimônia, né? De responsabilidade, de equilíbrio. E, infelizmente, o que temos assistido desde 1º de janeiro desse ano são mensagens desequilibradas, né? Fora daquele contexto que nós tínhamos estabelecido nesses últimos 4 anos de equilíbrio fiscal, né? De responsabilidade com as contas públicas, de gastar apenas aquilo que é suficiente para fazer efetivamente o cumprimento dessas contas, e não temos assistido isso. E isso tem trazido, sem sombra de dúvida, uma espécie de uma insegurança econômica, jurídico-econômica, mundo afora, né? Eu vi agora uma matéria indicando que o Brasil já não é, dos países emergentes, o mais brilhante, como estava sendo encarado, né? Então, deve-se a quê? Mensagens equivocadas, mensagens, eu digo aqui, desequilibradas, do atual presidente, que disse que vai retirar a autonomia do Banco Central, né, que no primeiro dia do seu governo já publicou ali o aumento de ministérios, ou seja, o aumento de gastos, porque é impossível querer contar uma mentira e as pessoas têm que acreditar numa mentira de que passa-se de 23 para 37 ministérios e não vai aumento de gasto. Claro que houve aumento de gasto, né? Então, essas mensagens de gastança, né, de não preocupação em ser austero com a coisa pública, é que tem gerado esse olhar, eu diria, feio da economia mundial. E nós precisamos, sim, ter preocupação com a economia do mundo. Nós não somos uma ilha. O Brasil não é uma ilha. Ao contrário de alguns países parceiros do atual governo, Venezuela, Cuba, o Brasil não é uma ilha, nem pode ser jamais uma ilha, né? No mundo econômico ou no mundo qualquer que seja. Então, já vimos aí, com essas mensagens desastrosas, que eu acabei de citar, né? Já vem inflação, né? As próprias níveis de investimentos exteriores diminuindo, né? Essa proximidade com países falidos, eu cito aqui Argentina, Venezuela, Cuba, também fez com que o mundo internacional olhasse o Brasil agora com outros olhos. E olhos, como eu disse, olhos negativos, né? Porque se o Brasil diz
chega e diz, não, nós somos agora parceiros da economia argentina. A Argentina fechou o ano do ano passado, produto de uma gestão irresponsável, populista, leviana, que só produz sandices, fechou ano passado com praticamente 100% de inflação. Eu vi ontem, sexta-feira, aliás, a divulgação de que a Argentina lançou agora a moeda de 2.000 pesos. Imagine, a nossa moeda maior é R$100. Eles lançaram uma moeda agora de 2.000 pesos, já prevendo que a inflação que chegou a 100% em 2022, em 2023 deve ultrapassar 150%. Esses são os parceiros e os paradigmas econômicos de Lula da Silva e do atual governo. Então, a nossa preocupação, Cajado, Mauro Benevides, Fernando, ex-presidente da Câmara, Chinaglia, nossa preocupação é de levar adiante políticas com responsabilidade. Não existe receita mágica para resolver os problemas. Em economia do mundo nenhuma há essa receita mágica. Então, o que tem que fazer? Né? Estabelecer critérios de austeridade, gastar somente o suficiente, porque nós estamos numa crise. Nós estamos ainda saindo da maior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas esquecem disso. O próprio presidente da República, Lula da Silva, esqueceu que nós estamos saindo agora da maior crise desde a Segunda Guerra Mundial e que o momento é de austeridade, não é momento de fazer obras, não é momento de distribuir cargos para todo mundo, como ele tem feito, né? O momento, sim, é de levar adiante políticas responsáveis, né? As despesas correntes aumentando. Mauro Benevides, que talvez não, é o deputado que mais entende dessa matéria na Câmara dos Deputados, né? Não só por ter sido 12 anos secretário da Fazenda, mas porque ele é um estudioso da matéria, sabe que com as despesas correntes crescendo ano a ano, né, para tu manter o nível de investimentos, né, teria que ter um crescimento da receita gigantesco. E isso o Brasil não apresenta, como os Estados Unidos não apresenta, a Europa também não, porque nós estamos naquele período pós-pandemia, pós-crise econômica que afetou o mundo inteiro. Então, a minha perspectiva, Fernando, infelizmente, minha perspectiva é de que na economia nós sofreremos, por isso o papel importante da Câmara dos Deputados e do Senado de evitar irresponsabilidades, evitar sandices como essa que foi dito, né? Deputado, para concluir, por favor, para a gente manter o tempo equilibrado. Como essa sandice que foi dita de retirar a autonomia do Banco Central, que fez com que o mundo inteiro olhasse o Brasil com maus olhos. Obrigado, deputado. Deputado Arlindo Quinalha, eu volto com o senhor com o tema reforma tributária, né? A gente tem um diagnóstico comum, acho que para a maioria das pessoas, que a gente tem um sistema complexo, um sistema injusto, que tributa mais consumo do que renda e patrimônio, com várias imperfeições. Qual é, na avaliação do senhor, a reforma tributária possível de se aprovar esse ano, considerando que se tenta aprovar uma reforma tributária no Brasil mais ampla há 30 anos e não se consegue? Pois não, Fernando, mas antes de responder objetivamente, eu quero fazer 2 ou 3 comentários frente ao que os meus colegas, especialmente um deles, fez agora menções. Veja, o Lula, quando ele assumiu o seu primeiro mandato, as reservas cambiais do Brasil eram 30 bilhões, ele elevou para 370 bilhões, que é o que mantém até hoje a credibilidade para investimentos externos no Brasil. Segundo, os juros do Brasil, em termos de juros reais, é o segundo maior do planeta, comparados com 40 países. A inflação, medida entre 20 países com a economia mais desenvolvida, nós temos aí a terceira, digamos, taxa referente também a juros. Pois bem, sendo assim, qual é o resultado concreto dessa política? Falar que agora é a maior crise econômica, me perdoe, eu discordo. Fora a queda da Bolsa em 29, a crise dos derivativos 2008 e 2009, que começou nos Estados Unidos, foi imediatamente para o Japão, para a Europa. O Brasil enfrentou aquela crise, eu diria, de maneira exemplar.
até porque o Lula chegou a demitir a diretoria do Banco do Brasil para que os bancos públicos colocassem dinheiro na economia, porque banco privado nenhum colocava. Ou seja, o mercado está aí para ganhar dinheiro. Dito isto, eu concordo com a sua introdução, Fernando, que eu creio que, de fato, nós temos aqui uma unanimidade, não somente entre nós, do país todo mundo quer a reforma tributária. Qual é o problema? Como se trata de disputa por dinheiro, aí começam os problemas. Então, eu vou definir, da minha parte, aquilo que são parâmetros. É inaceitável que os mais pobres do Brasil continuem pagando mais impostos do que quem tem dinheiro. Então, o primeiro mandamento é quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, e até uma faixa não pode pagar nada. E não deve pagar nada. Assim sendo, por que o pobre paga mais do que o rico? Muito mais. Por causa do imposto indireto sobre o consumo. Então, se compra, por exemplo, uma borracha para o filho, ou uma Guaraná, o pobre, proporcionalmente, como o imposto está embutido no preço final do produto, aquilo pesa muito mais num salário baixo, ou até na falta do salário do pobre, frente ao quem ganha, por exemplo, 50 salários mínimos, 100 salários mínimos. Não precisa ser tão exagerado a diferença, mas eu estou exatamente fazendo aqui uma certa caricatura. Então, as duas propostas que tramitam no Congresso Nacional cuidam exatamente do consumo. E aí, por exemplo, como resolver o pobre paga mais do que pode? Então, uma das propostas possíveis, eu acho que é razoável, é que quando um pobre ele vai e paga um imposto que não está à altura dele pagar, esse valor do imposto pago vai ser devolvido para aquela pessoa, via CPF. Bom, isso eu estou fazendo aqui de forma simplificada, porque o tema ele não é tão fácil. Bem, ao mesmo tempo eu já comentei do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Isso faz com que o valor do produto do imposto pago será no consumo e não na produção. O meu estado vai sofrer com o estado de São Paulo, mas aqui o consumo também é alto. Mas é uma maneira de se buscar o equilíbrio entre os entes federativos. Bem, será que isso é suficiente? Eu temo que não. Por exemplo, enquanto não se taxar de maneira diferenciada renda e patrimônio, dificilmente nós vamos atingir um nível de igualdade que eu particularmente defendo. Bem, se nós conseguirmos no Congresso Nacional, e é claro que o Congresso ao final vai decidir, e é bom que seja assim, então eu penso, primeiro, que não tem que ter pressa. Segundo, eu defendo que a gente faça uma comissão novamente na Câmara dos Deputados. Houve um acordo entre Câmara e Senado para saber por onde começaria. Eu não quero chegar em detalhe, porque eu não quero falar mal de nenhum colega ausente, né? Mas o fato é que esse acordo foi meio que rompido, não neste momento pela Câmara, foi na legislatura anterior. Então vai ter uma disputa entre Câmara e Senado, nós temos que resolver isso para ver por que casa que vai começar. Porque por onde começa, seja a Câmara, seja o Senado, a palavra final será de quem começou. Então isso precisa ser ajustado, precisa ser combinado. E quanto mais cedo o Congresso Nacional entrar nesse debate, maior é a chance de se produzir um acordo, inclusive com o governo federal. Ok, deputado, muito obrigado. Deputado Mauro Benevides, vamos com o senhor agora. Qual seria a reforma tributária possível, considerando todas essas imperfeições do sistema, mas que a gente tenta fazer uma reforma há 30 anos e não consegue? O que seria possível? Bom, então vamos caracterizar para todos nós, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual a razão disso. Primeira razão é a questão federativa. Ou seja, você colocar o IVA com o princípio do destino, obviamente que os estados produtores, né, eles que hoje, quando você compra uma mercadoria, vamos dizer, de São Paulo, dos 18% do ICMS, 7% fica em São Paulo, 11% fica para o estado que está comprando, por exemplo, aqui no norte ou no próprio nordeste, ou centro-oeste, enfim. Com o princípio do destino puro, ou seja, com o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ou aqui no Brasil já chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, esse imposto será integralmente
cobrado no destino. Então, já há uma perda de arrecadação dos estados produtores que precisam ser compensados, e a reforma tributária vai ter que dar segurança, né, a esses estados com a estrutura, apesar da unanimidade de que a complexidade do pagamento de tributo no Brasil, ele é complexo demais. Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, instrução normativa, portaria, é uma parafernália. Então, a reforma tributária, ela teria esse poder de unificar uma legislação, inclusive em todo o país, porque hoje cada estado tem uma legislação de ICMS diferenciada. Isso dificulta a competitividade das empresas, inclusive no mercado internacional. No entanto, existe um terceiro problema que é muito grave, que é o seguinte: para a indústria, que tem uma cadeia cumulativa até chegar à produção final, esse imposto vai sendo abatido a cada etapa, portanto, deduzido do valor final que vai ser pago quando a indústria for vender. Então, há uma nítida e fácil identidade de uma redução de carga que vai acontecer na indústria. No entanto, no setor de serviços, que representa 70% do PIB brasileiro, se eu destacar saúde, educação, o próprio agronegócio, eles estão trabalhando fortemente para isso não acontecer. E por quê, professor Mauro Filho? Por uma razão muito simples. Porque hoje, o setor de serviço, ele paga o que hoje? No máximo 5% de ISS, 3,65% de PIS e COFINS. Vamos arredondar aqui 10%. A alíquota mínima do IBS, que se prevê para poder não ter aumento de carga, é 25%. Portanto, como é que uma empresa que hoje paga 10% e vai pagar 25% de uma hora para outra, e no setor de serviço não adianta dizer, não, mas ela vai abater nas etapas anteriores, isso não é possível, porque 60% do seu custo é pessoal, e deputado pessoal Mauro, não tem deputado Mauro, atividade. me perdoe, se o senhor puder dar uma acelerada para a gente manter o tempo equilibrado, por favor, me perdoe. Pois não, então, os setores vão fazer uma briga, quem sabe a gente avaliar para tornar viável você ter duas alíquotas, e não somente uma. E terceiro, o deputado Quinaglia já falou agora, que tem que se mudar o imposto. Será votada. Obviamente que não existe lei perfeita, mas a lei possível, né? E estou no 8º mandato consecutivo como deputado federal, e vejo que uma das colocações que você fez na pergunta é por que nós não conseguimos há 30 anos votarmos uma reforma tributária? Simples, porque não há convergência de se criar uma maioria sobre um tema tão polêmico. E eu estabeleço logo duas, ou algumas, além de duas premissas. Primeiro, todos querem ganhar mais. Ou seja, uma reforma é boa quando tenda, seja outros impostos, a o rendimento. Então, dividir essa reforma tributária em o rendimento do trabalhador, na renda propriamente dita das pessoas, no consumo, na indústria e no serviço. Ora, dentro desses parâmetros, eu acho que o ideal, e é isso que nós devemos perseguir, é você aumentar o número de contribuintes com um valor menor do tributo a ser cobrado. Se nós conseguirmos fazer com que mais pessoas paguem menos do que se paga hoje, obviamente vai ser a reforma tributária ideal. Como isso pode ser feito? De várias formas, você fazendo com que essa enxurrada de tributos que existem possam ser reduzidos. E colocar, por exemplo, na questão da renda, quem ganha mais, obviamente pode pagar mais. Quem ganha menos, paga menos, e aquele que ganha praticamente 1 ou 2 ou 3 salários mínimos, como hoje, inclusive, o presidente da República, Lula, deseja que até R$5.000 não seja taxado, que não se pague. Eu não sei se é esse valor, porque nós temos que fazer cálculo e contas, porque a premissa número 1 é que a carga tributária paga pela sociedade brasileira não seja elevada. Eu, pessoalmente, não votarei nenhuma reforma que haja aumento da carga tributária. Não votarei. Nós pagamos uma carga altíssima, acima de 34%, e isso é
algo que asfixia, de certa forma, a produção poder crescer, o consumo poder aumentar. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um tributo único. É 6,7% ou 7%, 8%, que você vai no restaurante, você paga a conta e já está lá, 8% de imposto. Você vai numa loja comprar alguma coisa, você está lá o preço e mais o tributo, ou seja, é um tributo único. Tem quem defenda essa coisa do imposto único também, não é? Ou seja, você junta tudo num só imposto, exemplo do que existe nos Estados Unidos. Eu não sei se esse é o caminho nosso aqui do Brasil, mas a reforma tributária que eu considero possível de ser feita, e a ideal, é que você mantenha a atual receita para todos os entes federados, se possível aumentando com o ingresso de novos contribuintes que, ou por questões de dificuldades de contabilidade para poderem fazer as suas contabilidades próprias, possam pagar, ou por sonegação mesmo, ou por achar que existe uma elevada carga tributária e é melhor sonegar, enfim, fazer com que, se houver uma diminuição do tributo, mas várias situações aí que eles são incidentes, com uma margem maior de contribuintes, que ninguém perca, né, e que todos possam, principalmente, unificar os impostos para que haja mais facilidade no processo das contabilidades das empresas, inclusive das pessoas físicas, eu considero que seria o ideal para nós podermos fazer nesse momento. Creio que há, sim, um consenso e, a exemplo da reforma política... Me perdoe, para concluir, só para a gente manter o tempo. Obrigado. A exemplo da reforma política, se nós não conseguirmos fazer uma reforma ampla, como desejamos, que façamos a possível, mas que nós não percamos essa oportunidade do novo governo, do novo Congresso, que todos desejam que efetivamente aconteça. Obrigado, deputado. Deputado Sanderson, por favor, queria ouvi-lo. Qual a reforma tributária possível, considerando todas essas variáveis que já foram comentadas aqui? Muito se fala em reforma tributária. Fizemos um esforço na legislatura anterior e na gestão federal anterior, nós aprovamos um projeto de lei na Câmara fazendo uma modificação, uma modernização no imposto de renda da pessoa física e jurídica. Esse projeto está parado lá no Senado desde 2021. Né? Ali já tinha um excelente indicativo da modernização e de trazermos justiça na questão do imposto de renda. Né? Aliás, o imposto de renda foi tema forte nos debates na campanha presidencial, onde um dos candidatos asseverou com todas as letras que quem ganhasse até R$5.000 seria isento do imposto de renda. Claro, nós sabíamos que isso aí era um discurso para obtenção de votos apenas, que é impossível de fazer. Né? Qualquer pessoa, Cajado acabou de dizer, né? Qualquer agente político minimamente responsável vai ver que se nós retirarmos carga tributária, vai faltar investimentos na educação, na saúde, na segurança, algum lugar vai faltar. Enquanto nós não construirmos, então, esse grande concerto nacional entre municípios, estados e a União Federal, para verificar, primeiro, simplificar o sistema arrecadatório. O sistema arrecadatório do Brasil é um emaranhado de leis e normativas que assusta qualquer tipo de investidor. Modificar, e isso sim, não vai ser fácil de fazer, modificar, modificar a raiz do recolhimento dos impostos e da cobrança dos impostos, tirando do consumo, obviamente, se o consumo está tributado, não vai ter consumo, vai ter um consumo menor, e passando para propriedades, enfim. Isso foi levantado, inclusive, pelo ministro da Economia anterior, Paulo Guedes, chegou a falar que precisava fazer essa modificação, né, e passar, então, a uma tributação. Eu me lembro que ele disse aqui, até assinalei, podemos fazer uma versão mais enxuta da reforma tributária, tributando os mais ricos, reduzindo os impostos de empresas e de consumo. Veja, quando nós falamos, então, em tributar aqueles que têm recursos em dividendos, né,
fomos até criticados por alguns setores, enfim, mas nós sabíamos que esse era o caminho, né? Fazer a modificação do olhar e do foco da arrecadação, né? Agora, para fazer esse debate, nós sabemos da dificuldade, né? Há deputados municipalistas, há deputados que entendem que deveríamos ampliar, aumentar ainda a distribuição tributária, né? Só que como fazer isso sem aumentar a carga tributária do Brasil, que já é grande. Nossa carga tributária é em torno de 36%. Não é a maior do mundo, mas é uma das maiores considerando aquilo que o Estado entrega. Porque cobrar 36% de tributo da população e ainda boa parte tem que pagar a saúde, tem que pagar a segurança, tem que pagar a educação, né? As rodovias praticamente todas pedagiadas no Brasil, ou muitas pedagiadas. Então, deputado, me perdoe, para concluir, por favor, para a gente manter o tempo equilibrado, por favor. Então, cabe sim à Câmara e ao Senado fazer essa discussão e os agentes políticos envolvidos, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, saber que vão ter que ceder, vão ter que abrir mão de um conforto tributário para que a população lá na ponta possa ter um ganho efetivo no seu salário e que não tenha prejuízo, como tem tido durante todos esses últimos 40 anos, desde 1988, pagando uma carga tributária elevadíssima, sem ter como contrapartida serviços públicos à altura. Obrigado, deputado. Senhores, a gente tem mais 15 minutos de programa, eu queria fazer um acordo aí com os senhores, eu queria fazer mais uma rodada rápida de perguntas e pedir aos senhores para serem bem rápidos para dar tempo de voltar e vocês terem tempo de fazer as considerações finais. Eu vou começar com o deputado Cláudio Cajado. O novo governo agora ele tem que apresentar um conjunto de regras para substituir o teto de gastos, né? Isso foi retirado da Constituição, vai ser feito por meio de lei complementar. Eu pergunto ao senhor de forma bem rápida, foi bom retirar isso da Constituição e quais regras o senhor acha que devem ser, pelo menos, a base desse conjunto de regras de responsabilidade fiscal? Bom, eu penso que a lei de responsabilidade fiscal é um avanço que nós conseguimos trazer ao país. E, obviamente, que nós temos em cima das despesas cada vez mais crescentes, seja ela vegetativa ou não, como no caso, como citou aí o deputado Mauro Benevides, a questão da Previdência, né, que cresce independente de qualquer tipo de ação, e nós temos que fazer também novas ações, novas alterações para podermos manter o controle dos gastos públicos dentro do princípio do que só pode se gastar diante do que se arrecada. Eu penso que a lei de responsabilidade fiscal, ela deve ser mantida. Nós quebramos ela, nós respeitamos de alguma forma com a questão das excepcionalidades que votamos, tanto no governo passado como na PEC da transição, excepcionalizando algumas despesas. Fizemos isso também na área da educação, fizemos isso no momento da pandemia, que tínhamos, né, um motivo fortíssimo, que é o combate à pandemia. Temos também a regra de ouro, que constantemente nós estamos quebrando. Por quê? Porque a regra de ouro você só poderia fazer com que ela fosse desrespeitada para investimento. E, no entanto, nós estamos quebrando a regra de ouro para fazermos despesa de custeio, despesas correntes, o que faz com que, de fato, isso também seja um grande problema para a gestão pública, o que ocasiona, volto a dizer, elevação de juros, elevação do dólar, quer dizer, o dólar cresce, tudo em função de que a economia, o mercado principalmente, fica de olho nas contas públicas. Enquanto essas contas não fecham, é óbvio que alguma coisa está errada e tem que ser corrigido. Portanto, penso que a reforma tributária ela será uma prioridade para esse momento pós-carnaval. Você sabe, tanto você, Fernando, como os meus colegas, eu sou baiano, mas eu estou aqui agora em Salvador, e o ano nosso só começa depois de carnaval. Então, a partir de março, é que efetivamente, Mauro, nós vamos traçar essas discussões que você está ansioso para fazer no plenário. Porém, deixando de lado aqui um pouco a informalidade, eu digo que a reforma tributária será uma prioridade, mas a discussão da âncora fiscal também será, na minha opinião, uma segunda prioridade. E, dentro da discussão da âncora fiscal, obviamente, estará embutido
essa questão do teto de gastos, porque nós vamos discutir qual é a nova âncora que nós teremos para que o Brasil possa, de fato, ter um controle nas suas despesas, né? Não pode ser algo que seja apenas, para concluir, como, por exemplo, o crescimento do PIB. Então, essas discussões, para mim, são fundamentais e trarão a consequência, olha o que eu estou dizendo agora, para um governo exitoso ou não ao longo dos próximos 4 anos. Dentro da premissa que todos concordamos, temos que ter desenvolvimento econômico com desenvolvimento e responsabilidade social. Porque não adianta querer que o país cresça sem que o povo tenha melhoria na condição de vida. E é isso que nós vamos perseguir, e eu vejo que o ambiente está propício para podermos fazer isso. Obrigado, deputado. Deputado Arlindo, tirar esse tema do teto de gastos da Constituição foi uma boa medida, e quais devem ser, pelo menos, as bases dessa nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos? Eu penso que os dados falam por si. Primeiro eu quero falar do meu prezado amigo Cajado, que ele repetiu pelo menos umas 2, 3 vezes, que o gasto tem que ser compatível com o que se arrecada. E normalmente, não foi o caso dele, as pessoas, para criar maior proximidade com quem está ouvindo, falam igual na sua casa. Não é igual na casa da gente. Primeiro que o país ele pode emitir títulos da dívida pública. Os Estados Unidos eles emitiram 6 trilhões durante a pandemia, de dólares, claro. Eu estou dando esse exemplo porque é fundamental a gente entender que tem que ter uma política pública, uma política de Estado, com algumas premissas que eu concordo que o deputado Cajado já colocou também. Então vamos lá. Vamos ver como é que foi a política de aumento real do salário mínimo. Ficou vinculado à inflação mais o crescimento do PIB. Então por que uma âncora fiscal não pode ser trabalhada com essa mesma concepção, com ajustes? É claro, estou tentando facilitar aqui o linguajar. Por quê? Veja, o resultado do teto dos gastos faz com que o Brasil ele aplique apenas 9,6% do PIB em saúde. Parece que é muito, mas se a gente for e fracionarmos a parte do investimento público é apenas 3,6%. Bom, com as consequências públicas e notórias. Bom, a mesma coisa a educação. E acima de tudo, com uma série de regras que vão sendo estabelecidas, agências reguladoras, autonomia do Banco Central, teto de gastos, você elege o presidente da República e, ao mesmo tempo, ele está amarrado. Então, nós temos que flexibilizar para que o presidente da República aplique a sua política. Vou dar um exemplo concreto. O ex-ministro Meirelles, quando no governo Lula, ele foi presidente do Banco Central. E ele aplicou a política orientado, claro, e discutido com o presidente da República, com autonomia. Olha, nós queremos isto, você vai lá, então resolva. O que ele fez com competência. Foi ele que estabeleceu no governo Temer o teto de gastos. Mas é a mesma pessoa. Ou seja, nós não podemos eliminar o poder de quem assumiu compromisso com a nação, fez compromissos que devem ser cumpridos, porque senão nós vamos, no limite, afetar a própria democracia. As pessoas não creem. Então, nesse sentido, eu creio que deve ser estabelecido, digamos, essa flexibilidade, e tem que tirar saúde, tem que tirar educação, e aquilo que muitos economistas reconhecem também, que isso não é gasto, é investimento. Então, eu acho que tem que ter a capacidade de manejo por parte do governo. Nós vamos aplicar mais aqui, menos acolá. Então, nós temos outros lugares, para concluir. Na minha opinião, concluo, nós devemos ter atenção. A tributação no mercado internacional, são sucessivos refis que faz com que o bom pagador desanime. Enfim, nós temos que pegar todos esses gargalos e equacionar sob o comando, claro, do Congresso Nacional. Obrigado, deputado. Deputado Sanderson, foi uma boa alternativa retirar o teto de gastos da Constituição, e quais deveriam ser as bases da nova regra que vai substituir o teto? Foi uma péssima alternativa. Aliás, nós lá em dezembro do ano passado, quando votamos a PEC da gastança, a PEC fura-teto, né, tivemos ali 168 votos, ou seja, 168 deputados federais da legislatura anterior
se fosse nessa legislatura, muito provavelmente não passaria, porque passou por apenas 20 votos. E um dos temas que tinha sido colocado é a relativização da lei de responsabilidade fiscal, que pode ser modificada agora por uma lei complementar, né? Nós não esperávamos, claro, que a esquerda votasse a favor, porque, afinal de contas, a esquerda já votou contra a lei de responsabilidade fiscal lá na sua origem em 2000, né? Então, nós vimos preocupados. Eu tenho uma preocupação, sim, com essa liberalidade na gastança, né? Mesmo sabendo que a austeridade nunca foi o forte da esquerda no Brasil, mas nós temos que olhar para o Brasil como um todo, né? Um país com 220 milhões de habitantes, né? Que precisa fazer enfrentamento da fome, né? Que precisa fazer enfrentamento para aumentar o número de empregos no Brasil, e a empregabilidade é o maior plano de seguridade social que existe no mundo inteiro, né? Não é ajudando provisoriamente e extraordinariamente as pessoas com R$600 que nós vamos fazer do Brasil uma grande nação. Não, é produzir emprego. E para produzir emprego qualificado, temos que ter essa mensagem para o mundo inteiro, de que o Brasil é um país próspero, responsável, que seus agentes políticos não jogam para a torcida e buscam, com seriedade, né, levar adiante com a maior responsabilidade possível tudo aquilo que representa a riqueza do nosso país, que é a geração de emprego, e com isso, por isso, vejo que quando nós quebramos aquela regra para concluir, deputado, por favor, para concluir, para a gente manter o tempo. Por isso que quando nós quebramos aquela regra que era rígida na lei de responsabilidade fiscal, através de uma PEC, autorizando então que por projeto de lei complementar possa haver modificações, na minha observação, foi um prejuízo, né? Foi algo que não podíamos ter feito e só passou porque foi na legislatura anterior, nessa legislatura, na Câmara dos Deputados, provavelmente não passaria. Obrigado, deputado. Obrigado. Deputado Mauro Benevides, para concluir, foi importante tirar esse tema da Constituição e quais deveriam ser as bases da nova regra que vai substituir o teto de gastos? Bom, então quero cumprimentar a todos, o deputado Sanderson, com quem tenho conversado muito lá na Câmara dos Deputados, o deputado Cajado, é um encontro permanente que temos, e a experiência e o tirocínio do deputado Quinaglia, com certeza, vai contribuir muito, né, para esse momento. Quero, entretanto, fazer duas ponderações. Aos deputados que disseram que não é adequado a retirada da Constituição. Não existe regra no mundo inteiro, eu gosto de pesquisar o mundo, no mundo inteiro não existe regra constitucional de despesa. Você pode até ter o princípio na Constituição, mas você não pode ter números estabelecidos em Constituição. E aí, data venha, amigo e companheiro deputado Sanderson, porque agora uma lei complementar vai modificar a LRF. A LRF é uma lei complementar, ela já pode ser modificada por lei complementar, independente do que aconteceu com a PEC da transição, com quem eu tive a oportunidade, trocando ideias também com o líder do governo Guimarães, com o ministro Haddad, enfim, fazer aquela defesa enfática que fiz naquele momento, porque isso era necessário. Constituição é regra, parâmetros tem que ser em lei complementar, porque essa é a experiência da teoria econômica, essa é a experiência de gestão dos países de todo mundo. Então, o que é que nós precisamos, no meu modo de entender? Primeiro, que a despesa de 2023, quando formos tomar essas decisões, que ela não a relação dívida primária PIB é da ordem de 19% em média ao longo dos anos. Vem para 18%, foi para 26% na pandemia, mas a média é 19%. O que nós teremos que ter como objetivo é que a despesa primária de 2023 fique ali ao derredor de 19,1%, 18,9%, 19,3%, que isso por si só já dará segurança. Para isso, essa âncora fiscal, e essa é a minha conclusão, a âncora fiscal ela não poderá ter somente regras para a despesa primária. O Brasil continuará tendo o mesmo erro que vem fazendo ao longo dos anos.
Eu já tive a oportunidade, agradeço o Ministério da Fazenda por ter nos ouvido. Essa questão tem que ficar muito clara. Eu estive com o secretário Quinaglia, o secretário Seron do Tesouro, exatamente alertando que algo da despesa financeira tem que estar dentro dessa âncora, porque senão tudo vai ser... Você aumenta os juros de 2 para 13,75, aumenta 500 bilhões pagamento de juros e ninguém diz nada. Está tudo bem. Portanto, para finalizar, âmbito fiscal tem que ser em lei complementar. E segundo, essa nova regra, além do controle da despesa primária corrente, que é importante, deixa o investimento atrelado à receita, mas temos que ter um novo parâmetro, uma nova discussão na Câmara dos Deputados, que é exatamente o que devemos fazer com essa dívida pública que está aí colocada, 73,8% do PIB, que é como terminou 2022, só com a ressalva. Está sendo usado os abatimentos das transferências do BNDES para o governo. Isso dá quase 400 bilhões. Se eu colocar esses 400 bilhões, o total de dívida de 2022 vai ser maior, vou concluir, vai ser maior do que 2019. Portanto, eram esses 2 pontos que eu gostaria de deixar frisado aqui nesse debate tão relevante com meus companheiros para todo o Brasil. Obrigado. Senhores, infelizmente nós estouramos o tempo, não vamos ter aí 1 minuto de considerações finais, mas eu quero agradecer mais uma vez deputado Arlindo Quinaglia, deputado Sanderson, deputado Mauro Benevides e deputado Cláudio Cajado. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Senhores, essa foi mais uma edição do Expressão Nacional e a gente se vê na próxima. Eu sou Fernando Gomes, um forte abraço e até a próxima.